Meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista, docente da Escola de Psicanálise de Curitiba, e nós estamos aqui inaugurando, né, a versão estendida do quadro Conexão EPC, onde nós trataremos de questões que são recorrentemente direcionadas, né, à escola, de um modo geral, envolvendo a psicanálise nos seus aspectos mais amplos possíveis, né? Então, aqui nós trabalhamos com temas, não apenas os temas propriamente, né, doutrinários da psicanálise, propriamente técnicos, mas também com questões que remetam, né, aos links, às ligações da psicanálise com outras esferas do campo social, né, com análises mais aprofundadas sob o ponto de vista de um viés psicanalítico, né, de uma leitura psicanalítica, de uma liturgia psicanalítica. E nós vamos inaugurar esse quadro aqui, primeiramente com uma questão envolvendo a relação tão comum hoje, né, tão aventada hoje, da psicanálise política, com a política de um modo geral, né? Hoje em dia, sobretudo, onde nós observamos aí uma tendência a se utilizar do pensamento crítico, né, com relação ao panorama político, dada o movimento de polarização, né, do mundo de um modo geral, no Brasil não é diferente, e esse movimento, ele, nos últimos 30 anos, justamente ali após, né, a queda do Muro de Berlim, após essa queda de uma divisão, né, política clara, até então instaurada ali durante os mais ou menos aproximadamente 50 anos, nós tivemos então esse movimento de polarização, e esse movimento de polarização chegou, portanto, a uma análise psicanalítica mais aprofundada. Nós temos vários psicanalistas, intelectuais públicos, né, que fazem esse tipo de exercício, fazem esse tipo de análise cotidianamente, né, do pensar das estruturas e da ação política a partir de pressupostos, né, da psicanálise, como a ideia de inconsciente, como a ideia das pulsões, né, como a ideia dos princípios, né, do princípio do prazer, etc. e tal. Para que eu possa dar uma resposta mais ampla acerca disso, é interessante a gente pensar primeiramente o que significa política, né, remetendo ali a uma ideia originária da ágora, né, da ágora grega, das discussões públicas acerca dos assuntos públicos. O que vem a ser a questão de ordem pública, né? Os assuntos ou a temática que dizem, de um modo geral, algo à comunidade a qual estão instauradas, né? Então, os temas pertinentes a uma ideia de coletividade, a uma ideia de comunidade, eles são temas da ordem política. Nós temos no nosso vocábulo cotidiano, né, a ideia da política partidária, né? Ou seja, da ideia da política pertencente a um certo e determinado segmento social, né? A associações, a agremiações, a partidos, né? A organizações de natureza da sociedade civil, né? Então, partidos, associações, assim por diante. E, na verdade, a questão política, ela se sobrepõe a tudo isso, se nós pensarmos ela do ponto de vista mais básico possível, ou seja, de uma ideia de assuntos que emergem do interesse da coletividade. É claro que a política, com o passar do tempo, ela foi se tornando uma ideia institucional, né, pela própria questão da necessidade da criação ou da unificação daquilo que a gente chama de Estado, né, que é uma ideia recentemente nova, se a gente parar para pensar, né, do ponto de vista de uma evolução social, né, da ideia de uma transferência de um modo de governo que durante séculos, né, poderíamos dizer assim, milênios se instaurou, que a ideia, não é, monárquica, a ideia de império e assim por diante, para uma ideia de Estado, para uma ideia de uma circunscrição política bem mais definida, né, do ponto de vista gerencial e do ponto de vista institucional, da criação de poderes, né, da criação de leis que sustentem
e deem uma garantia e estabilidade a essas unidades. E a gente pode colocar ali como ponto inaugural, né, da ideia de uma política institucional. É claro que o tema política vem desde a Grécia, como falei, né? Eu recomendo aí a obra Política de Aristóteles, que é um clássico, né, com relação a isso, e várias outras obras posteriores, né, como Utopia de Thomas More, já no século XVI, 15 para 16, mas talvez a obra capital da questão política seja Maquiavel, né, com o Príncipe, ali no início do século XVI, aproximadamente 1513, da primeira edição dessa obra. E o interessante dessa obra é que o Maquiavel explora ali a psique, sem usar esse termo, evidentemente, mas através de exemplos históricos, Maquiavel vai explorando a questão da psique do governante e do governado, né? Dessa relação que se estabelece ali como um algo para além das questões de ordem tangíveis, né? da questão da tangibilidade, portanto. Né? Por que as pessoas obedecem? Por que os governos permanecem e outros não permanecem? Né? O que faz com que as pessoas obedeçam? O que faz com que o poder seja conservado? Né? Maquiavel estava preocupado basicamente com duas questões, da conservação e da manutenção do poder. Né? E essa questão de conservação e manutenção sustentadas, portanto, numa premissa não, não explicável, né, por meio, digamos assim, de uma estrutura institucional. Né? Por que as pessoas obedecem? Ou por que elas não obedecem? Né? O que sustenta essa relação? O que é que sustenta esse vínculo, essa dobradiça social para além do diálogo, para além da promessa, para além das benesses? Né? O que as pessoas querem em termos políticos? Em termos de uma institucionalização e de uma sistematização pública? É inegável o valor dessa obra para a psicanálise posterior. Por quê? Porque em um determinado momento da história da psicanálise, né, da liturgia psicanalítica, sobretudo ali a partir do final da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, perdão, né, a partir de 1918, nós temos ali, por exemplo, a instituição de obras do Freud preocupadas com uma ideia ou com um conceito mais objetivo, né, no sentido de compreender o porquê fazemos o que fazemos. Né? Até então, Freud estava situado numa internalização estrutural maior, né, numa preocupação maior com a questão do sujeito se apropriando daquilo. E a partir ali de 1920, principalmente, e destaco duas obras que entendo como fundamentais para essa compreensão, né? O Mal-Estar da Civilização, O Mal-Estar da Cultura, dependendo da tradução, e O Futuro de uma Ilusão, onde essas obras, onde esse tema ele parece aflorar mais. Né? No início da psicanálise, ali em 1900, e no período, nos 5 anos anteriores a isso, né? No momento de elaboração da psicanálise, onde Freud parte para a autoanálise, parte a se questionar, para esse questionamento que vai fornecer as bases da psicanálise futuras, portanto, antes da interpretação dos sonhos, a gente tinha uma preocupação científica, e essa preocupação científica ilustrada ali pelo positivismo do final do século XIX, né, por uma ideia kantiana de ciência, uma ideia de empirismo, uma ideia de observação prática, uma ideia de afastamento das questões que já vinha do iluminismo, né, das questões de ordem religiosa e, de uma certa forma, também das questões de ordem estatal, né, uma ideia de uma ciência laboratorial, uma ideia de uma ciência verificável, constatável, uma ideia de uma ciência mensurável, né, o que era próprio do período. Ali se observa uma premência do afastamento das instituições, ou da procura do afastamento das instituições, principalmente da religião e do Estado, para uma ideia de uma observação pura. Né? Nós temos ali a escola positivista e neopositivista que veio nos anos posteriores. Né? Nós temos ali uma influência profunda no direito, por exemplo, com Hans Kelsen, a teoria pura do direito.
né? Uma procura de uma sociologia pura, com Durkheim, e assim por diante. Então, essa preocupação era uma preocupação própria da época, né? Uma preocupação em que o afastamento de condições externas, de olhares externos, de uma ideia de hierarquia ou de estruturalismo, ali ficava afastada por essa procura, né? Essa procura que nos anos seguintes, né, evidentemente, não conseguiu se sustentar nessa pureza. Nós ainda estamos sobre o paradigma do positivismo, mas nós tivemos várias outras formas, né, de observar o fenômeno da ciência, né, como o culturalismo, por exemplo, a fenomenologia, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, que ainda que estejam, né, de uma forma ou de outra vinculados a uma ideia positiva, representam ali desdobramentos desse pensamento. Então, nesse primeiro momento, Freud tinha uma versão como um homem da sua época, um cientista, né? O Freud, por exemplo, a gente pode destacar dentro do Freud neurologista, por exemplo, o Freud foi o primeiro a falar em neurônios, né? Assim, a afirmar a questão dos neurônios, por exemplo, dentro do ponto de vista científico, algo que só foi 10 ou 11 anos depois confirmado ali, inclusive com o prêmio Nobel, né? A posteriori por dois cientistas. Mas o Freud tinha essa preocupação, né? Mesmo porque a psicanálise sofria muitas acusações nesse princípio, né? Até hoje sofre, mas de um modo geral ali mais de se tratar de um pseudo-pensar, né? Não, nem vou dizer de uma pseudociência, mas de um pseudo-pensar, de algo mais da ordem metafísica. Uma vez consolidado esse pensamento, uma vez, digamos assim, colocadas as bases e a fundação das primeiras sociedades psicanalíticas, uma vez que Freud teve o aval, né, passou a ter o aval de alguns indivíduos, de alguns vultos ali importantes da ciência, né, após a Segunda Guerra, a situação tomou uma outra proporção, né, porque ali há uma crise que se instala a partir daquele momento, que inclui um certo niilismo, uma certa desesperança, uma certa não crença, né? A gente observa isso, por exemplo, muito dentro da questão da civilização alemã da época, né, onde a Alemanha foi condenada na Primeira Guerra Mundial ao pagamento pelo Tratado de Versalhes e assim por diante, ao pagamento de valores referentes a danos de guerra e uma série de outras questões, né? Foi proibida teve uma série de sanções impostas a ela, e ali nós vamos ver isso aí depois, 13 anos depois, perdão, 15 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial, a instituição do Partido Nazista e tudo o que aconteceu a partir dali. Mas o Freud capta essa ideia de um mal-estar, né? O Freud capta essa ideia de uma crise, de um modo geral. E aí a gente pode dizer que, a partir desse momento, a gente tem uma visão da psicanálise para a questão da polis, da preocupação com os males da polis, né? Dessa ideia, por exemplo, que ele desenvolveu em 21, né, na psicologia das massas, da ideia, por exemplo, do que significa, do que simboliza a ideia de um líder. Né? O que é o líder como uma representação de ordem psicológica, né? Também a gente pode dizer ali, quando Freud começa a trabalhar com as questões para além do princípio do prazer, procurando entender os efeitos posteriores, né, à guerra, da observação dos soldados, da volta dos campos de batalha, mas também Freud observando o fenômeno, sobretudo da ascensão, né, isso já um pouco mais à frente, mas da ascensão do Partido Nazista, né? Todos nós sabemos, a partir de 1933, então nós temos essa ascensão do Partido Nazista, né? Hitler colocado como chanceler, Freud tendo os livros queimados, de onde vem a famosa frase dele, né, que o mundo tinha evoluído, porque antigamente queimariam ele, não os livros, né? Mas Freud foi obrigado, no final da vida, ali a sair de Viena, né, onde ele morou praticamente a vida toda,
né? E pela questão da própria perseguição que ele viria a sofrer se ele não tivesse tomado essa decisão ali, né? E, portanto, a vinculação entre psicanálise e política, no meu entendimento, falando em psicanálise propriamente dito, ela começa nesse período, né? No período pós Primeira Guerra Mundial, e nessa preocupação que Freud tinha, e eu recomendo muito a leitura, sobretudo dessa fase final dele, essa preocupação que Freud começou a ter com os desdobramentos, né? Nós sabemos, é uma história clássica com relação a isso, do convite que foi feito a Einstein e Freud para que desenvolvessem, né, uma ideia e uma teoria de paz com relação a isso, e Freud, de forma clara e veemente, né, disse que ele não via esperança na humanidade, que ele não via esperança no ser humano pela ideia, né, de um sujeito fragmentado, pela ideia de um sujeito cindido, pela ideia da presença de uma pulsão de morte e, portanto, pela ideia de que, da terceira ferida narcísica, tal qual a conhecemos, né, de que o eu não é senhor na sua própria casa. Então, procurar essa instalação política, né, procurar esse viés, procurar essa coordenação da subjetividade, Freud diz que seria impossível, né? Que, na melhor das hipóteses, os meios de contenção da fúria, né, eles viriam, portanto, de uma ideia muito mais vinculada à questão da lei, né, do imperativo legal, da ideia de um direito de normas, portanto, que coagissem os indivíduos, retomando até um ponto de vista robesiano, portanto, né, do Estado como sendo o controlador dessa volúpia do homem sendo o lobo do homem, né, dessa ideia de destruição, dessa ideia de um inconsciente, de um id, perdão, dessa ideia de um id irascível e de certa forma voluptuoso, né, dessa ideia de energia contida no ser humano. Freud, portanto, entendeu que a questão da política ela deveria ser colocada mais do ponto de vista do direito, né, do que de uma intenção, de uma perspectiva de melhoria do ser humano. Ele não via essa possibilidade. É claro que, com o passar dos tempos, né, com o passar dos anos até os dias atuais, a gente viu assim, várias manifestações, ligações muito profundas da psicanálise com a teoria marxista, por exemplo. Em vários momentos a gente vê isso, né? A refutação da psicanálise pelos intelectuais de ordem política, sobretudo ali no final dos anos 60, avançando para os anos 70, sobretudo na França. Né? Críticas de várias ordens, mas a psicanálise permaneceu, né, situada dentro de uma perspectiva de uma discussão pública. Isso a gente tem vários exemplos dentro no próprio Brasil, no estado, no nosso estado, a gente tem vários exemplos de personalidades, né, inclusive contemporâneas, que discutem esse assunto na ordem pública, como Christian Dunker, né, como Maria Homem, e como outros já fizeram em outros momentos, como Birman, como Renato Mezan, e assim por diante. Então, a vinculação, para ser sintético aqui, resumir esse tópico, a vinculação entre psicanálise e política é uma vinculação de ordem profunda, não apenas do ponto de vista de uma ligação da ágora, né, de uma ligação da ordem pública, tendo isso como, portanto, um elemento de interpretação pública, mas também pela questão da própria utilização dos pontos teóricos da psicanálise, como pulsão, por exemplo, como princípio, como a questão do narcisismo, né, extremamente presente na política, como a questão da compreensão dos mecanismos, por exemplo, da própria psicose, né, como um algo a ser coordenado ou pensado do ponto de vista político. Enfim, o que eu percebo nessa análise é uma visão extremamente intrínseca e umbilical, né, e que nunca pode ser reducionista. Quer dizer, nós nunca podemos reduzir a psicanálise à política, nem a política à psicanálise. Né?
Eu gosto sempre de lembrar os meus alunos disso, que isso é uma forma de ver, é uma orientação, né, de ordem epistemológica, é uma orientação da ordem do conhecimento, e é assim que ela deve ser tratada, né? Psicanálise política são formas, digamos, especulares de visão, uma olhando para a outra, né? Mas sempre dentro de uma perspectiva objetiva, e não como algo misturado, né? Não como algo, digamos, em muitos momentos eu percebo isso, né? Que certas visões elas se sobrepõem a uma certa, uma certa não, a um grande nível de tendência, né, partidária, e eu acho que a psicanálise e a política elas não podem conversar dessa forma, não. Né? Nós temos que observar, colocar a psicanálise sempre como um óculos, né? Sempre como uma forma de filtro de visão de mundo. É para isso que a psicanálise, afinal de contas, está aí, né? Para ser algo da ordem especular, para ser algo da ordem da introspecção, né? Do olhar dirigido para dentro, e não como mais uma forma de ideologia. Agradeço, então, a pergunta, né, sobre psicanálise política e continuaremos aqui no Conexão EPC. Até o próximo tema.